Neste episódio, nós vamos falar sobre uma doença que ainda carrega muitas marcas de desconhecimento, preconceito e silêncio: o vitiligo. O vitiligo é uma doença crônica, autoimune e não contagiosa, caracterizada pela perda da pigmentação da pele. Embora não provoque dor física, como outras doenças dermatológicas, pode deixar marcas profundas na autoestima, nas relações sociais, na saúde emocional e na forma como a pessoa se percebe diante do espelho e do mundo. No Brasil, o vitiligo ainda é uma doença esquecida em termos de políticas públicas. Não há, até o momento, um medicamento aprovado especificamente para o vitiligo no país. Não há um protocolo clínico de diretrizes terapêuticas, PCDT, que organiza a jornada de cuidado desses pacientes no SUS e nos postos de saúde. Em 2025, a Psoríase Brasil foi convidada a participar da reunião do Conselho Internacional de Vitiligo, um reconhecimento importante do trabalho da associação na defesa de pacientes e na busca por mais atenção, pesquisa, tratamento e políticas públicas para essa doença. Mas hoje, mais do que falar sobre o vitiligo, a partir de dados e protocolos, queremos ouvir quem vive com essa experiência na pele. Porque ouvir pessoas aproxima, humaniza, amplia a empatia e ajuda a compreender que uma doença visível também pode causar dores invisíveis. Para essa conversa, nós recebemos Marcelo César, paciente que já conviveu com a psoríase e há pouco também recebeu o diagnóstico de vitiligo. Ele vai compartilhar conosco como foi esse novo diagnóstico, os desafios emocionais e a adaptação a mais uma doença crônica de pele. E nós recebemos também Sergiana Lauber Silva. Ela é escritora e autora do livro A Cor da Minha Alma, Minha Jornada com Vitiligo. Na obra, a Sergiana compartilha uma trajetória pessoal marcada por desafios físicos, emocionais e sociais, mas também por resiliência, amor próprio e o reencontro com a própria essência. Uma honra, Marcelo César, te receber aqui nesse nosso videocast. Fazia anos que a gente não falava. Sergiana Lauber também. Acho que vai ser um papo muito legal. Sejam muito bem-vindos. Marcelo, vamos iniciar contigo. Eu sei que você tinha um diagnóstico de psoríase, agora há pouco teve um de vitiligo. Como é que foi essa recepção? É uma sensação muito ruim, né? Porque eu tive o diagnóstico de psoríase em 2000. Então, tem 26 anos que eu venho lidando com a doença muito complicada, né? A gente vem trabalhando aí, acompanhando todo o desenvolvimento da medicina, em cima de novos medicamentos, e inclusive na época que lançaram os biológicos, foi acho que 2008, por aí, início, né, 2007, 2008, eu estava acompanhando todo o processo da liberação dessa medicação biológica e do desenvolvimento deles, inclusive dos laboratórios internacionais, porque a gente vinha, desde 2000, né, com uma luta aí danada de medicação que não dava tanto resultado e tinha muito efeito colateral, né? Era a base de cortisona, pomadas abaixo de cortisona, depois nós viemos com metotrexate, que tinha efeito colateral, principalmente efeito hepático, e outras medicações aí que tradicionalmente eram usadas para psoríase. Até aparecer em 2008 o biológico, que realmente foi um machado assim, na medicina, e que até hoje eu estou usufruindo do bom resultado dos biológicos, né? Então, eu tenho uma remissão boa da psoríase, graças a Deus. Eu tenho a psoríase artrítica, que dá inflamação nas juntas, e tem a psoríase dermatológica, né, que dá na pele, no corpo todo. Já tive lesões no corpo todo, já tive internado no hospital por conta da psoríase eritrodérmica, que dá no corpo todo, fica o corpo todo inflamado, coçando, vermelho, e dores nas juntas, andando, mancando e tal. Mas hoje, graças a Deus, eu estou bem da psoríase, eu estou tratado. Faço uso da medicação, eu estou no 3º biológico, eu comecei com o Enbrel, depois eu fui para o Consentix e hoje eu estou com o Remicade. Já tem 3 anos que eu estou com o Remicade. E essa rotação de biológicos, ela é natural, porque o seu organismo acaba criando uma resistência ao uso da medicação e você tem que testar uma ou outra. E graças a Deus, hoje a gente tem muitas opções. Então, assim, se algum dia o Remicade também, meu organismo começar a não aceitar mais ele, eu tenho a opção de partir para outra medicação. Por que eu estou dando essa introdução?
Porque, imagina, você espera 20 anos, 10 anos, né? Porque foi quando meu diagnóstico foi em 2000, em 2008, 2009 eu comecei o uso do biológico. Você espera 10 anos na expectativa de que apareça uma medicação, e que essa medicação vai dar um resultado, que não tem efeito colateral e que realmente dá. E aí, ao longo desses, nós estamos em 2026, ao longo desses 26 anos, eu, há 2 anos atrás, que foi em 2024, né, que eu tive o diagnóstico do vitiligo, me sentia confortável, mesmo tendo uma doença séria, doença que é complicada, que a gente sabe que pode até matar, que deixa a pessoa aleijada, não sei o quê, mas eu estava confortável com o uso da medicação. Aí me começa a aparecer as manchas pelo rosto, pelo corpo, e eu falei, cara, caramba, o que, que será isso, né? E fiquei imaginando uma alergia, alguma coisa assim, mas nunca podia passar pela minha cabeça que poderia ser vitiligo. Nunca podia imaginar. Porque com o fato de estudar as doenças dermatológicas, ter contato com associações de portadores de doenças dermatológicas, de conversar com dermatologistas, de conversar com representantes de laboratórios e tal, eu não podia imaginar que algum dia eu viria a desenvolver vitiligo. Eu lembro que eu ainda brincava assim, eu falava assim, vitiligo é bem mais tranquilo do que psoríase, porque vitiligo não coça, não sangra, não dá casca, não Sim, deforma, né? Tipo a propaganda das Havaianas lá, não deforma, não solta sim. tiras, não deforma. Né? E aí, com acompanhamento de dermatologista, sempre tive, né? Ela me falou, doutora Andréia Coelho, uma querida, uma amiga, uma profissional super competente, ela falou, Marcelo, a psoríase puxou o vitiligo. Porque a psoríase, eu tenho notícia de hereditariedade, né? O meu pai, quando eu tive o diagnóstico de psoríase, meu pai já tinha falecido, mas ele, eu lembro de algumas coisinhas nele, no nariz, no couro cabeludo e tal, que para mim deveria ser psoríase, mas na época ninguém não olhou isso, não tratou, não olhou nem nada. Então, assim, e meu filho tem, e muito. Meu filho também é grave. Psoríase no meu filho também é grave. Então, tem a questão da hereditariedade. Agora, vitiligo, eu nunca ouvi falar da nossa família, de alguém que tenha, que, sabe, não tem notícia de vitiligo na família. E aí, de repente, me aparece e o diagnóstico que a médica me dá é esse: olha, a psoríase puxou o vitiligo. E aí a gente começa, né, voltando à sua pergunta, qual foi a sua sensação? É uma tristeza muito grande, porque eu falei, caramba, vai começar tudo de novo, sabe? Uma luta de 26 anos para conseguir um controle, para conseguir conviver com uma doença tipo a psoríase, agora eu vou ter que começar tudo de novo com vitiligo, do zero, porque o vitiligo também Sim. não tem liberação de medicação biológica, pomada, eu tenho usado umas pomadas, tá vendo? Eu tenho aqui no couro cabeludo, ó, no rosto, eu tenho algumas coisas, bastante assim no rosto, eu não posso tirar mais essa barba, porque aqui tem umas manchinhas brancas, aqui no rosto, no nariz, aqui do lado, nas costas. Quer dizer, tá aí. E aí a médica fala assim, Marcelo, pegar sol no rosto de meio-dia até meio-dia e 15. Eu não vou ficar pegando sol no rosto todo dia de meio-dia e 15, porque daqui a 15 anos me aparece um câncer de pele. Inclusive, em relação dos problemas do vitiligo, né? Ontem eu já entrevistei alguns médicos. Vamos compartilhar agora com vocês, né? Como é que foi para ela receber esse diagnóstico, como é que, não sei se você já nasceu com vitiligo, se foi se desenvolvendo. Estou ouvindo ele falar aqui, estou lembrando da situação. O vitiligo ele não é causado exatamente só pela genética, ele também é causado por um trauma emocional. Talvez, assim, alguma coisa que você desenvolveu, você teve no passado e agora você foi levado a esse gatilho, alguma coisa que despertou isso em você. Então, assim, às vezes ele não é só genético. No meu caso, foi genético e também trauma. Mas, assim, aí você teria que descobrir que tipo de trauma você teve e qual foi os gatilhos que levou você a despertar o vitiligo agora, entendeu? Talvez seja Você ligado a uma questão assim. Eu desenvolvi o vitiligo há mais ou menos 2018 para cá. Eu nunca tive vitiligo, e em 2018 eu começou a aparecer umas manchas no meu corpo, começou a aparecer assim, normalmente pela a boca, as unhas, normalmente eu percebi nas unhas, né, próximo das mãos ali, e
Até então, passou-se mais ou menos uns 3, 4, 5 meses para eu poder conseguir ir ao médico, para poder eu conseguir ter o diagnóstico que era um vitiligo. Até então, eu achava que era uma mancha normal, que ia sumir, podia ser do estresse. Aí, quando eu tive contato, assim, quando eu fui no meu dermatologista, não, fui no meu ginecologista, ele percebeu que na virilha também estava aparecendo. Aí ele falou assim, olha, procura um dermatologista que eu tenho quase certeza que é um vitiligo, mas você precisa olhar, o dermatologista precisa ter uma noção. E aí eu fui para o dermatologista, né? Eu sou professora, então, assim, você sair da sala de aula para poder marcar um dermatologista na minha cidade, uma cidade pequena, não tem especialista. Hoje já tem mais, né? Mas naquela época não tinha. Então, você tem que ir para cidades vizinhas. Geralmente são 2 horas de carro. E eu tive toda essa dificuldade de chegar ao local para poder ter contato com o especialista, para poder descobrir qual era o meu problema. E quando eu fui, eu já estava com a mão praticamente quase toda tomada. Então, assim, aí o dermatologista analisou, olhou e falou assim, olha, você tem o vitiligo. O vitiligo é uma doença autoimune que não tem cura. Ele tem controle, não tem cura. Então, assim, foi um baque muito grande para mim na época, falar assim, quando você fala assim que não tem cura, primeiro você percebe que você está mudando. Quando você, por exemplo, eu sou preta, então quando você olha para mim hoje, você fala assim, ninguém fala que eu sou preta, minha família toda sempre foi preta. Então, quando as manchas começou, ela destacou demais, destacou muito, assim, né? Uma pessoa negra destaca muito. O vitiligo hoje, praticamente, assim, ele tomou todo o meu corpo. As pessoas falam assim hoje comigo, se o vitiligo você acabou. Eu falei, não é que acabou. Ele tá praticamente uniforme. Eu falo assim que eu estou uniforme hoje. Eu não estou mais manchada, eu estou uniforme, né? Então, toda a parte do meu corpo, ela foi branquificada, está embranquecida. Então, assim, eu não tenho nenhuma melanina no corpo. Aí o dermatologista me passou, assim, um remédio manipulado, né? Que é o óleo de bergamota. Ele falou assim, olha, você vai usar o óleo de bergamota, esperar meia hora, depois você vai para o sol. É a mesma questão que me colocou aí o Marcelo, né? Vai para o sol, fica aí de 10 a 15 minutos no sol, tomando sol. Só que assim, na época, já a cada 2 dias. Só que ele disse assim, olha, você não pode tomar no rosto. Primeiro você vai no corpo, assim, porque as manchas já estavam começando ir para o rosto. Aí eu falei, primeiro as mãos, que a mancha estava praticamente nas mãos todas. Primeiro só as mãos para a gente fazer um teste, como é que você vai reagir. Pode ser que você sofra uma queimadura, que é um óleo de bergamota. Então, vamos ao controle. E eu, sim, comecei a fazer isso durante uns 20 dias e acabei desistindo. Falei assim, não tem como eu ficar usando esse óleo e ficar no sol de meio-dia, entendeu? Eu na sala de aula, com aquela mancha, a mão toda cheia de óleo, não tinha como vir em casa tomar banho. Aí eu falei assim, eu acabei desistindo dessa ideia desse tratamento. Marcelo, acho que o Marcelo quer falar. Pode falar, Marcelo, vamos conversar. Eu gostaria de perguntar a Sergiana, você com certeza bem experiente, né, infelizmente, né, bem experiente aí com relação ao vitiligo, como que é esse processo desse branqueamento total, assim? Porque eu, por exemplo, eu vejo que eu tenho pequenas manchas, né, não está assim espalhado pelo corpo todo. Na virilha, você falou na virilha, eu tenho na virilha, tem nas costas, tem aqui no rosto, tem aqui na barba, agora, assim, tem 2 anos que eu estou nisso aí, passo pomada, de vez em quando pego sol. Por exemplo, agora eu viajei e não usei protetor solar no rosto. Fui para uma região do planeta Terra com muito sol. E aí fui para o Egito e Marrocos. E aí eu não passei protetor. Todo mundo, a mulherada, os caras, tudo passando protetor. Eu não vou passar. Você não passou de rebelde ou não passou pensando nas manchinhas para elas ficarem na cor dessa pele? Pensando no tratamento do vitiligo, recomendado pela dermatologista. Pegar 15 minutos de sol no rosto, que é onde eu tenho mais mancha. Eu pegava no dia. Eu voltei para o Brasil, falei, nossa, seu rosto está preto, o que você arrumou que seu rosto está preto? Mas as manchinhas estavam lá. Não é assim tão eficiente, igual se fala. E eu tenho um receio, como eu falei no início, no final da última conversa, de câncer de pele, porque o câncer de pele aparece daqui 15 anos, não aparece agora. Quer dizer, o sol que eu estou pegando agora sem protetor vai me prejudicar daqui 15 anos com câncer de pele. Então, assim, a minha questão, a minha dúvida que eu gostaria de tirar com você é o seguinte: esse embranquecimento rápido, igual no seu caso, que foi o corpo todo,
É normal, é comum, isso pode acontecer ou não? É raro isso acontecer? Marcelo, é raro. Normalmente, quem tem um vitiligo, ele demora anos para mudar, anos. O meu caso, porque além do vitiligo, eu tive problemas também ligados ao vitiligo também, mas eu tive muito problema emocional. Eu tive depressão, é, eu tive uma crise de ansiedade muito grande. Então, assim, quem tem vitiligo tem duas coisas que não pode passar: raiva, ter ansiedade, ter mudança de humor, que isso tudo provoca mais as manchas, tudo vai manchando mais. Então, assim, eu falei assim, gente, como eu não vou poder passar raiva, eu sou mulher, eu sou professora, como é que eu vou controlar isso? E aí, assim, eu tive problema, assim, de me aceitar nesse caso aí, e a minha não aceitação a não aceitação minha, acabou me levando, por exemplo, a uma crise muito grande de depressão. E acredito que isso tudo provocou essa reação mais rápida, entendeu? Então, eu mudei de cor em 5 anos, o que muita gente, assim, fala assim, me procura hoje para entender, achando que eu quero ter um remédio para isso, né? Por que que você mudou tão rápido? E eu tenho anos que eu tenho essa mancha. Mas, assim, vai do emocional. Se o emocional estiver muito abalado, muito, as manchas avançam. Se ele tiver mais ou menos assim, vai demorar. Depende muito de pessoa para pessoa. Nesse caso, é um pouco como do Michael Jackson também, né? Que ele teve também uma mudança de tonalidade. O Michael Jackson, eu andei assim, estudando um pouquinho, lendo um pouquinho em questão, e na época ele também tomou o remédio. Isso é um risco, né? Um risco muito grande, é um risco de tudo. Você, por exemplo, na verdade, assim, todo o tratamento para controle do vitiligo é um risco muito grande. O foto a laser, por exemplo, no corpo, é um risco de ter um câncer de pele. Cuba tem um tratamento que eles falam que isso tem a cura do vitiligo, que é um remédio que ele é ambulatorial, até o Anvisa não libera aqui no Brasil. Eu fui descobrir porque ele é feito pela placenta, né, da placenta, e assim, ele não é liberado aqui porque pode provocar um tipo de câncer. O próprio sol, isso demais no rosto, pode provocar um tipo de câncer de pele. Então, assim, isso tudo provoca. Então, assim, o vitiligo, por exemplo, como você, as manchinhas brancas onde você tem, você deve usar muito protetor. Nunca deve sair no sol. Você pode ter queimadura de segundo grau. Eu tive essas queimaduras. Então, assim, foi uma experiência muito dolorosa. Eu tive bolha nas costas, queimadura de segundo grau, por causa justamente dessa exposição ao sol. Então, não é só você tomar sol, entendeu? Assim, igual, por exemplo, o meu da manteiga de falar, você tem que passar o remédio, você espera meia hora do remédio, que o remédio vai proteger um pouquinho sua pele, aí sim você vai para o sol. E você vai ter aquela olhada. Se você ver que começou a ficar vermelho, você sai do sol. Então, como você ficou lá, na exposição ao sol demais ali, isso pode ter uma consequência muito grave, uma entre elas a queimadura, entendeu? Tudo isso. Então, assim, por exemplo, eu não posso tomar sol nenhum. O sol me queima e dá queimadura realmente segundo grau, dá bolha, dá tudo. Então você tem que evitar o sol mesmo. Isso é dos problemas enfrentados também por você com o vitiligo. Isso, eu tenho que, por exemplo, não pode ir na praia? Eu posso ir na praia, mas qual horário que eu posso ir na praia? 6 horas da manhã até 7, o máximo até 7 horas, né? Não posso passar das 7. E a tardezinha. E eu, assim, sempre usar muito protetor. Por exemplo, no rosto, eu já uso protetor bem forte, de fator 90 para cima, no corpo também. Aí, usar a camisa, né, de aquelas blusas que protege do sol. Então, assim, usar chapéu, usar boné. Então, assim, para sair é uma tristeza. E tanto o sol quanto o frio. O sol, como eu não tenho proteção nenhuma, não tenho melanina nenhuma a mais, o frio me queima tanto quanto o sol. Eu acredito que muitas pessoas não têm noção de que o vitiligo possa causar algo assim tão grave, né, no dia a dia da pessoa. Porque a gente está acostumado, assim, a falar que as pessoas têm mais manchas, como o Marcelo tem, mas realmente, assim, na sua condição, você sua de, inclusive, acredito agora, conhecendo mais a história, que isso fez com que você escrevesse um livro. Porque na realidade, é uma outra identidade, né? Se você é uma pessoa
família, assim, conversa conosco um pouco a experiência desse livro, como é que ele foi ou tem sido, assim, para você, esse lado também terapêutico e de aceitação. O livro foi uma forma, assim, eu comecei a escrever ele quando eu comecei a fazer o tratamento, né? O tratamento que eu fiz foi tratamento para me aceitar. Quando eu descobri que não tinha cura, que não tinha, eu falei assim, eu sou obrigado a me aceitar. E eu tive um problema muito sério, porque quando as manchas começaram aqui no rosto, fizeram dois óculos aqui, né? Aqui, até quando era só aqui assim, eu tinha problema com outras questões. Por exemplo, eu tinha problema de ir na rua, porque as pessoas não podiam me ver, porque eu tive gente correndo atrás de mim para poder pegar, para saber o que que era, assim, problema. Eu tive que fugir de pessoas, eu tive que. Então, assim, eu tive outros problemas que não fosse só a questão da ansiedade, mas quando passou pro rosto, aí meu problema foi maior, porque aí eu tinha, por exemplo, eu tinha vergonha de olhar no espelho, eu tinha vergonha de encarar as pessoas, eu tinha vergonha de tirar uma foto. Então eu parei de sair, eu parei de ir na igreja, eu parei de tudo, só não parei de trabalhar porque era a única coisa ainda que eu não podia fazer, porque eu dependia disso para viver, então assim, mas assim, o resto, porque eu pude parar, eu parei. E, e aí, assim, às vezes, por exemplo, eu estava aqui cercada pela família, mas a família às vezes não queria falar do assunto porque me machucava. E eu me sentia invisível, porque, por exemplo, eu estava do lado das pessoas, as pessoas olhavam para mim, a minha família me via manchando, mas eles não tocavam no assunto. Para não me machucar, eles não tocavam no assunto. E eu me sentia assim, falei, poxa, por que que eles não falam nada? Será que estão vendo que eu estou mudando? Mas quando eles falavam, eu também me machucava, porque estava mexendo com uma coisa que me causava muita dor. Então, assim, aí nesse momento, eu procurei, assim, eu só fui procurar, por exemplo, tratamento quando eu surtei, quando eu vi aquele, por exemplo, até o momento que eu estava, assim, aguentando ali, segurando as pontas, eu fiquei na de boa. Depois eu falei assim, não, eu preciso de ajuda. Aí quando eu surtei, aí eu liguei para psicanalista, eu comecei a pedir ajuda, eu comecei a fazer terapia, aí eu comecei a fazer terapia para me aceitar. Eu fazer terapia, eu ia na psicanalista, eu ia fui no psiquiatra, porque meu dermatologista falou assim, ó, para você precisa ter um acompanhamento psiquiátrico. Eu não aceitava, eu não achava que eu precisava de um psiquiatra. Então, na época, assim, eu falava assim, não, dou conta, eu não estou precisando de psiquiatra, não preciso disso, não, dou conta. Só que eu não dei conta, na verdade, eu não estava dando conta e nem dei conta. E aí foi assim, foi o momento que eu fui para o psiquiatra, que eu fui para a terapia, e aí eu falava assim, eu tenho que arrumar uma forma de conversar comigo sobre essa questão. E aí eu conversar, eu comecei a escrever, que às vezes eu escrevia para poder conversar comigo mesmo. Aí nessa ideia nasceu meu livro. Aliás, o nome é lindo, né? A cor da minha alma, minha jornada com o Vitinho. Aí nasceu justamente isso aí. Eu falo que a escrita me levou assim, me ajudou a sobreviver, a superar a minha dor, a minha crise. Eu falo assim que hoje eu não está superado totalmente, né? Mas assim, eu convivo bem hoje com o vitiligo, né? Eu consigo conviver bem com essa questão. E acredito que o próprio acompanhamento psicológico também nessa jornada, se você falou, sensibilizado, assim, é importante que as pessoas também tenham ciência do momento que talvez tenham que procurar também um especialista também, né? Tive que fazer muitas ajudas, entendeu? Eu tinha crise muito séria de ansiedade, eu não respirava, eu não conseguia dormir, eu apagava, às vezes eu estava em casa com minha filha pequena, que eu comecei a desenvolver o vitiligo, minha filha tinha 1 aninho, minha filha não me conheceu de outra cor. Então, minha filha tinha 1 aninho de idade, às vezes eu estava com ela no colo e falava, só falava, seu Maurício, me segura que eu vou apagar, segura minha filha que eu vou apagar, porque eu apagava, eu não conseguia. Então, assim, eu tinha crise muito forte e eu não sabia por que essas crises. E eu manchando ali, cada vez que eu dava crise, eu manchava mais, cada vez que eu dava crise, eu manchava mais. E aí o dermatologista falou, não, você precisa ter um acompanhamento. E eu fui para a psicanálise que me ajudou. A psicanálise me ajudou a entender isso, me ajudou a conseguir a compreender essa questão. Tanto é que eu falo assim, eu falo com a minha psicanalista assim, até hoje eu faço terapia ainda, né? Eu falo com ela assim, ela é a única que eu cito no meu livro, né? Eu falo com ela assim que
Eu fiz muitas terapias diferentes, muitas, tudo que você podia imaginar, assim, que era que podia falar assim, ajudar a minha cabeça, ajudar a me controlar e a me aceitar, eu fiz. Eu fiz a hipnoterapia, eu fiz radiestesia, eu fiz tudo que vocês imaginassem de terapia holística, eu passei por ela, para poder eu tentar entender isso aí. E aí eu fui para o psiquiatra, tomei remédio durante um ano, fiz acompanhamento. Quando o psiquiatra falou assim, nossa, agora você está liberada do remédio, isso para mim foi um alívio, entendeu? Foi uma... Mas, assim, quando eu fui para a terapia, praticamente meu corpo já estava quase 100% tomado, entendeu? Você aceitar também. É que a questão é que psiquiátrica, né? A gente vê que. Acho que nós mesmos temos preconceitos de quando a gente tem que tratar uma coisa de cabeça. Né? Falando disso, né? É aceitar, né, que a nossa cabeça não está coordenando o que a gente gostaria. Você faz também, tá só um acompanhamento psicológico. Sim, sim, essa história dela aí de psiquiatra, tomar remédio. Eu tomei o Desv, não sei qual remédio que você tomou. Tomei o Desv, é o Desvavegloxina, um trem assim. Tomei durante um ano. Também num processo depressivo que meio que está associado ao aparecimento do vitiligo. O fim de um relacionamento, o fim de um relacionamento, eu entrei num processo depressivo, e aí tive que voltar para a terapia, e dentro da terapia eu vi que eu precisava do psiquiatra. Porque a gente evita psiquiatra, porque na nossa É, mente, na nossa cabeça, o psiquiatra é para doido, né? E não isso, é, né? Psiquiatra é para a gente não ficar doido, né? Eu acho que tem também uma questão da dificuldade de aceitar que a gente não está conseguindo controlar nossa mente. Eu penso isso. E a gente é, tinha um medo, principalmente homem, né? Um medo muito grande dos efeitos colaterais dos remédios do psiquiatra, porque problemas relacionados à masculinidade. E aí, só que os remédios de hoje evoluíram, né? Então a medicina evoluiu, a farmácia evoluiu muito, né? E aí os remédios de hoje, outra coisa é beber. Eu sempre gostei de tomar uma cerveja de vez em quando. Aí você, vou começar a tomar remédio psiquiátrico, não vou poder beber mais. E aí Bom mineiro, né? Bom mineirinho, né? Aí que eu vou ficar deprimido mesmo. Aí eu falei, não, aí você chega no psiquiatra, não, mas você pode continuar tomando sua cervejinha de vez em quando, comer seu torresmo, seu tutu, você pode ficar tranquilo, isso aí não é problema não. E com relação à masculinidade também, à virilidade também, hoje em dia os remédios não brocham mais igual os de antigamente brochavam. Você pensa bem, você está depressivo, ainda fica broxa e precisa morrer, pode morrer, a morte é melhor. E aí, realmente eu fui, passei, tomei quase um ano do DESV, voltei para a terapia, ainda estou na terapia, trabalhando questões relacionadas a essa depressão aí de 2 anos atrás. Então, aí você falando essa questão de, Marcelo, que eu te perguntei, né, questão de hereditariedade, então, você falou, olha, tem muito efeito emocional também, está muito relacionado à questão emocional. Aí eu estou aqui ligando os fatos, né, o CRE com LE, acho que tem a ver com esse processo depressivo de 2 anos atrás, quando começou a surgir o vitiligo em mim. Quando chegasse a comentar isso para toda a dermatologista, essa ligação da crise pessoal com o aparecimento. Não cheguei a entrar nesse detalhe. Porque dermatologista você conversa mais assim, não cheguei a entrar nesse detalhe, não. Na terapia que eu tenho trabalhado isso, sabe? Mas com dermatologista, não. Mas ela tem esse conceito de que as doenças do sistema autoimune estão interligadas, né? Então, devem ter outros casos, devem ter outras evidências de pessoas que têm a psoríase e vem o vitiligo em consequência disso, né? Ou seja, nos conta mais o livro, ele é como é que ele está escrito na primeira pessoa, que você conversa com o leitor. Depois, claro, que você vai deixar onde é que a gente consegue assistir o livro, que eu já espiei lá. E agora você é escritora, né? Só esse, tem outros 2 livros também. tenho, e veio tudo ligado, entendeu? Veio tudo ligado, porque eu falei que você, são coisas assim que eu fui desenvolvendo a partir do momento que eu tive que me encontrar, eu tive que me encontrar, assim, eu tive que arrumar uma maneira de eu voltar a ser quem eu sou, né? Então, assim, eu estava numa situação muito complicada, muitas desses tratamentos, assim, que eles falavam que, tem tratamento para isso, eu procurei, eu cheguei a preparar para ir para Cuba, né, tudo certinho, aí eu pesquisando
Aí, um dia, conversando com um aluno dele, ele falou assim, professora, você vai caçar um problema de saúde por causa de estética, professor, você vai passar, você tem uma filha pequena. Aí eu fiquei pensando aquilo, e assim, falei assim, não, você tem razão, deixa eu começar a pensar de outro jeito. Então, assim, aí isso tudo, assim, eu coloco isso, isso está tudo dentro do livro, assim, a minha vivência, aquilo, cada fase da minha vida naquela questão, por exemplo, cada fase que eu passei, por exemplo, eu tenho uma parte que eu falo assim, eu e o espelho, o meu problema com o espelho, porque eu parei de me olhar no espelho. Então, assim, algumas pessoas me perguntavam muito, por que que você usa muito preto? Aí eu falava assim, ah, não, é básico preto. Por que o preto? Porque era simples. É uma calça preta, camiseta preta e um tênis preto, eu não precisava me olhar no espelho. Então era muito mais fácil você colocar o preto e sair, entendeu? E assim, eu só fui descobrir que o preto, a questão, assim, na minha terapia, a minha terapeuta falava assim, mas a gente, quando usa muito preto, a gente quer esconder alguma coisa. E eu falava, não, quero. Aí depois eu pensei, não, realmente eu estou querendo me esconder. Então eu coloco isso, eu falo sobre essa questão, como eu me sentia nessa situação, o que que eu passei por isso. Então foi assim, o livro conta muito aqui assim, a minha vivência com que te liga e com aquilo que no dia a dia, com as pessoas, como é lidar com as pessoas, como é lidar comigo mesma, mas a minha aceitação, a minha dor, aquilo que eu sentia, parecia que o mundo estava contra mim, né? Aquela questão, você falar assim, não, por que eu? Por que só eu? É que eu acho que a gente tem, né, essa tendência também da gente esquecer que o mundo é cheio de problemas, claro, que cada esse livro, eu acho que você acha que esse livro ele pode ser um apoio para outros pacientes, né? Eu ainda não consegui ler. Eu acredito que sim, entendeu? Muita gente que não tem, mesmo que não tem gente que me leu, assim, que leu o livro, falou assim, nossa, eu estou relendo, porque, assim, não, é uma história diferente da minha, mas parece que eu estou me vendo na história, assim, é como se eu estivesse passando por isso, entendeu? Assim, quando eu leio a sua história, parece que eu me sinto, eu consigo entender aquilo que eu estou. Eu já tive gente que ligou para mim e falou assim, me vê seu livro, porque eu estou passando por um problema de muito sério na minha vida e me falaram que seu livro vai me ajudar a ter outro olhar na minha vida do meu problema. Você pode me entender seu livro? Eu falei, posso, lógico que é. Vou lá e levei o livro, entendeu? Porque eu acho também assim, que a nossa ideia aqui, além de, obviamente, compartilhar as experiências de vida de vocês, vocês dois já estão mais fortes, digamos, dentro de todo esse processo da descoberta, das doenças, desse convívio. O Marcelo, então, que conviveu com a psoríase, chegou a ser internado, né? No caso mais grave de psoríase. A nossa ideia também é dar um apoio, né, para os outros que possam estar vivendo um momento tão difícil. Você segue nas terapias, segue trabalhando para superar as coisas, mas que a gente consiga também ser uma rede de apoio para as pessoas entenderem, buscarem driblar os desafios da vida, porque estão aí e vão ter que conviver com isso da melhor forma possível. É, hoje eu falo assim, eu sou outra pessoa, né? Então, assim, hoje eu, por exemplo, eu tenho que, às vezes, tentar fazer com que minha mãe, por exemplo, as pessoas olham para ela, eles olham para o meu pai, olham para minha mãe e falam assim, acha assim, que minha mãe traiu meu pai, entendeu? Porque eu sou muito branca e ela é negra, né? Ela é preta, então eles acham que. Aí minha mãe fala assim, não, ela teve um problema, esse vitiligo, mas nem todos sabem o que é um vitiligo, mas você fala às pessoas assim, aí minha mãe está começando assim, eu falo assim, não, mãe, não adianta explicar para as pessoas o que é, assim, tem alguém que entende, mas não é todo mundo que vai entender o que é. Aí, assim, mas assim, é muito difícil. E os outros livros nasceram nessa aí, por exemplo, o Tempo Entre Nós, que é o primeiro livro que eu publiquei, porque esse foi o primeiro que eu escrevi, só que eu não tive coragem de publicar, porque ali está a dor, né? Ali está a minha dor, então eu não tive coragem de publicar. Eu publiquei um outro primeiro, que foi o Tempo Entre Nós, que é uma ficção científica. Então, esse aí, o pessoal falou assim, mas ficção científica, eu pensei, cara, porque quando eu fui descobrir que o vitiligo é causado por um trauma, eu quis saber qual é o trauma que eu tive. Então, assim, e para saber qual é o trauma, você tem que fazer uma regressão. Uma regressão é você retornar, você fazer um retorno no tempo, né? Você fazer uma. Então, assim, eu ficava pensando, o que eu mudaria se eu voltasse no tempo, o que eu não mudaria, como é que eu lidaria com a situação, será que eu mudaria alguma coisa?
Então, assim, todos os meus livros acabaram vindo dessas questões, entendeu? Que eu acabei pensando, acabei não fazendo a regressão, espero um dia fazer para descobrir, porque se fala assim, quando você consegue, na psicanálise, fala assim, quando você descobre o trauma, é mais fácil cuidar você ter controle do vitiligo, porque você trata o trauma. Aí, então, você tem um controle. Como eu não tratei o trauma, eu tive esse avanço muito rápido. E isso, assim, poucas pessoas que desenvolvem essa rapidez toda. Eu conheço muita gente que aqui na minha cidade que tem o vitiligo e tem anos, e ele não, uns avançaram, outros continuam avançando aos poucos, e comigo, assim, foi extremamente muito rápido. E eu falo assim, como é muito emocional, hoje eu tenho medo de começar a retornar. É quase impossível para mim hoje voltar, mas nada é impossível nessa vida, né? Então, assim, pode ser que eu melhore a minha cabeça e comece a voltar. E aí eu tenho aquele problema, assim, será que eu vou passar pelo processo de mancha novamente? Então, eu tenho essa dúvida ainda, né, entendeu? E o pior de tudo do vitiligo não é você lidar com isso tudo, é você lidar com os preconceitos. Eu falo assim, hoje no meu livro lá que eu coloco as marcas invisíveis que ficam em mim, as marcas invisíveis que eu tive foi o preconceito. Por exemplo, hoje eu enfrento ainda o preconceito. Hoje eu sou colocada, eu até cito no meu livro, assim, eu sou colocada como um bicho exótico. Assim, as pessoas me veem como uma pessoa exótica. Você era preta, agora você está branca. Entendeu? Assim, então a pessoa fala assim: como é que você conseguiu mudar? É possível mudar de pele, assim, mudar de. Então, assim, hoje as pessoas chegam para mim, quando eu saio na rua, as pessoas que me conheceram, né, negra, eles querem pegar, eles querem tocar, querem sentir minha pele, porque falam assim, nossa, é tão diferente da pele do bebê, deixa eu tocar, deixa eu sentir. Olha para minha cara e fala comigo assim, nossa, hoje você está tão bonita, assim, branquinha. Aí eu fico assim pensando, cara, quando eu era preta eu não era bonita, quando eu era preta ninguém queria tocar, mas agora todo mundo quer tocar, quer pegar. Então, assim, lidar com esse preconceito hoje é muito difícil, entendeu? Lidei com ele marcadas, né, cheio de marcas, que aí é mais difícil ainda que as pessoas não chegam perto de você, tem medo de passar alguma coisa, você, entendeu? Tem medo de encostar em você e pegar, porque eles acham que vai pegar o vitiligo, né? E hoje eles têm essa questão, todo mundo quer tocar, quer encostar para saber, para sentir a pele, sabe como é que a pele está. Porque fica muito sensível, tá? Fica muito sensível, fica igual se fosse uma pele de neném. Eu sinto, por exemplo, eu me corto com qualquer coisa, a sensibilidade é muito grande. Eu vou comentar um negócio com você que vocês vão morrer de rir. Aos 60 anos, eu comecei a trabalhar, a mexer com modelo, ser modelo. Por quê? Você não encontra homens e mulheres acima de 60 que querem se expor. A maioria está se escondendo. À medida que você vai ficando mais velho, a tendência é de você se esconder, ter vergonha, né? Porque está mais velho, ficar mais fechado. E eu não estou nem aí. Eu sempre fui muito para frente. Eu trabalhei minha vida inteira na área exatas, mas depois de aposentado, eu fui para a área do audiovisual. Tenho uma pós-graduação em petróleo e gás, dentro da engenharia mecânica, e depois fui fazer o curso de cinema na PUC. Fiz 4 anos de cinema na PUC, uma nova graduação, e hoje eu trabalho com cinema. E aí, mexendo com cinema, apareceu a oportunidade de fazer testes e participar de casting, né, principalmente para propaganda e publicidade. E aí eu comecei a trabalhar, eu tive algumas peças aqui em Belo Horizonte, atrás de foto minha atrás de ônibus, propaganda de carro, de não sei o quê, e eu estava adorando isso, porque é muito legal você ser modelo aos 60 anos. E isso é muito bom, porque isso traz uma autoestima muito grande, né, das pessoas, nossa, eu te vi atrás do ônibus, eu te vi na televisão, eu te vi no sei aonde, e aí você passa a se cuidar mais, controlar a alimentação, controlar a bebida alcoólica, controlar as noitadas, não ficar muita noite acordado, né, controlar a dieta, é uma autoestima muito grande. E aí, com o surgimento das manchas no rosto, principalmente, eu perdi trabalho. Então, por mais que você veja propaganda das meninas manchadas, né, do BBB, lá na Natura, não sei aonde, essas marcas aí mais ousadas, que você vê mulheres, né, com vitiligo fazendo propaganda, a coisa não é assim, não é bem assim, entendeu? Então você vê manchinha de nada, quer dizer, isso aqui poderia ser até disfarçado com a maquiagem, passa uma basezinha aqui assim, né,
aqui, por exemplo, deixar a barba e tal, mas nem assim, eu comecei a mandar foto, participar das mesmas agências, e não me chamaram mais, não me selecionaram mais, depois das manchas do vitiligo. Então, ou seja, tenho preconceito sim. É claro que eu não dependo disso, eu sou aposentado, sou viúvo, então tem o salário de pensão de morte da minha esposa, eu tenho meu salário de aposentado como engenheiro e ainda trabalho como cineasta, eu sou produtor, sou diretor, sou roteirista, não dependo disso, né? Mas era uma coisa que eu gostava de fazer, que me dava alegria em fazer, sabe? É um contraponto essa autoestima que foi pisoteada ao longo do tempo, digamos, né? Há uns tempos atrás eu não podia por causa da psoríase, né? As manchinhas vermelhas, casquinha, não sei o quê. Consegui controlar com o uso do biológico e agora, depois de controlado, comecei a trabalhar como modelo. E aí vem o vitiligo e eu sou obrigado a me afastar. Então, assim, hoje eu não estou conseguindo pegar mais trabalho nenhum, já nem mando mais foto, não mando mais vídeo, porque eu fui recusado, e aí, no fundo, é isso, é a questão do vitiligo mesmo. Então, tem o preconceito, sim, tem o preconceito. É o que você está falando, Sergiano. A coisa não é velada, né? Hoje em dia a gente vive um mundo em que LGBTQIA+, é todo mundo aceita, tudo bonito, né? As empresas têm LGBTQIA+, não sei o quê, não sei o quê, mas a questão da estética, né? Tem modelo gordinhas, né? Mais cheinhas, tipo Natura, Boticário, sei lá. Mas, no geral, tem o preconceito, sim. É o gordo, né? O que tem vitiligo, é o manchado, é não sei o quê. E realmente existe, sim, o preconceito. Mas isso você está falando de Boticário, mas isso é mínimo. Você pode olhar que vamos dizer, de 30 você tem um, então, assim, é o mínimo, né? Mas, assim, eu falo assim, o preconceito social, o convívio social é muito difícil. Você se olhar, as pessoas te olham, assim, te olham primeiro com curiosidade, outras com medo de você, às vezes de até aproximar de você, por mais que as pessoas você veja as pessoas que você fala assim, não pega, isso aqui não transmite para ninguém, mas enfrentar o preconceito, por exemplo, quando eu estava com o corpo todo manchado, por exemplo, foi muito difícil, entendeu? Muito difícil você olhar no espelho, muito difícil você tirar uma foto, muito difícil você se encarar, e eu, assim, eu sempre fui uma pessoa, assim, que desde que eu entendo por gente na minha adolescência, eu fui muito ligada ao movimento negro, fui muito ligada à questão das causas negras, então eu participei de muitas ações, eu participava de muitos movimentos culturais negros no estado do Espírito Santo, então, assim, isso para mim, assim, Uma questão de identidade. Eu me identificar. Então, eu falo assim, era outra pessoa. Então, como é que eu me identificava? Como é que eu ia dizer que aquela pessoa que eu estava vendo no espelho ali era eu, entende? Então, isso foi muito sofrido para mim. E isso é muito difícil, porque as pessoas hoje, elas olham. Então, elas costumam me perguntar, por exemplo, meu cabelo é cacheado, mas assim, eu acabei fazendo isso que eu alisei, porque. Aí fala assim, vai ficar vestido? Não, é porque eu quis, né? Porque né? Foi assim, eu tenho outro problema que agravou com a questão do vitiligo, por exemplo, eu não sei, eu ainda não descobri se isso está ligado ou não, mas que eu tenho que ir no médico para entender, por exemplo, eu tenho um problema com cheiro, perfume, shampoo, condicionador, shampoo, então eu tenho um problema muito sério com a questão do cheiro, então, assim, os shampoos hoje, por exemplo, você tem que ter um cabelo cacheado, você tem que fazer a finalização do cabelo, esses produtos, ele tem cheiro, então o cheiro me provoca uma enxaqueca, me tampa a questão que me leva para um hospital, então é muito complicado. Então, o que eu fiz? Finalizei o cabelo, que é mais fácil para mim cuidar, lavar, né? Você usa um shampoo neutro, você passa um escova, você tá melhor. Mas as pessoas, assim, hoje eles me veem tanto com o cabelo alisado e quanto com a pele totalmente branca, então, assim, eu sou outra pessoa, hoje. E eu até falei assim, gente, eu queria participar de um concurso, até se eu assistir, queria participar de um concurso para eu participar das cotas, para me ver como é que vai ser a reação do pessoal, como eles olharem, porque é a declaração, né? E a minha vida inteira, por exemplo, eu sou negra, minha família é negra, tudo. Você tem a sua identidade, mas as pessoas olham a identidade hoje pela cor, né? Pelo tom da sua pele, não mais pelo. Então, assim, eu falei assim, eu tenho curiosidade de saber como é que será isso, como as pessoas vão reagir, como um concurso vai reagir com uma pessoa que é negra, mas que tem o vitiligo, por exemplo.
infelizmente, nosso tempo está acabando. Isso aqui dá muito para nós, essa questão de identidade. Os editais, né, de cotas, né, Aham. editais para fundo audiovisual, né, para levantar dinheiro para fazer cinema, e lá, quando Aham. você se declara negro ou pardo, ou então LGBTQIA+, você ganha alguns pontos. Se você se declarar negra, você vai ter problema. Eu tenho essa curiosidade, justamente por isso, entendeu? Para poder entender hoje, por exemplo, como é que é uma pessoa. Aí eu falei assim, será que eu teria que entrar na justiça, levar um laudo, que eu tenho um vitiligo, que eu tenho um negócio... Como é que seria essa questão, entendeu? Porque a minha vida inteira, quando eu pego, por exemplo, hoje eu não tive coragem ainda, por exemplo, de postar, por exemplo, as minhas fotos, né, do antes e depois, no Instagram, porque foi onde eu comecei a divulgar meu livro, né? Mas eu quero ter coragem de postar ainda. Tem umas fotos, só tenho fotos assim, que as pessoas tiraram na hora ali, não teve como escapar, né? Mas senão eu não teria, né? Até vou dizer, vocês sabem que nós aqui da Psoríase do Brasil, não à toa estamos fazendo esse videocast. Uma das questões que a gente tem trabalhado bastante é o vitiligo, também, né, entre as outras doenças, mas sobretudo porque não temos tratamento aprovado no Brasil, não temos PCDT, não temos nada. Então, assim, nós, desde o ano passado, a gente tem chamado a atenção e levantado essa bandeira, porque realmente a doença é totalmente negligenciada no país. O desconhecimento, eu mesmo nunca tinha escutado um relato como o seu, seja, acredito que seja algo feliz, inclusive muito importante ser falado, essa questão identitária, tem inúmeras questões aqui. Não do Marcelo também não seja, mas no caso, assim, é mais emblemático ainda. Então, assim, convido já, deixo um convite aqui ao vivo para participar também conosco, se quiser estar para Psoríase Brasil. Acho que é muito importante a gente mostrar isso, né, gente? Porque o que a gente está fazendo aqui é tentar desmistificar, mostrar, apresentar e quebrar um pouco esse preconceito e fazer com que as pessoas enxerguem a lei, que as autoridades e que a gente tenha políticas públicas. Não sei se vocês sabem, mas existem medicamentos para vitiligo aprovados fora do país. Ainda não temos no país, mas está para ser aprovado. Então, nós temos que realmente fazer um barulho também. Assim como houve da psoríase, né, nessa época, eu sei que tu também já foi presidente da associação e tudo, a gente é o nosso papel. É isso, gente. Eu cobro muito da minha dermatologista, sabe? Toda vez que eu vou lá, eu falo com ela, e aí os biológicos para vitiligo? E os biológicos para vitiligo? Eu cobro. E é claro, Porque a Gladys sabe que ela pode contar comigo, a gente está junto na luta da psoríase aí, tem mais de 10 anos, né, que a gente está junto, e agora vamos somar o vitiligo. é uma luta o tempo todo, né? Porque, assim, Começar tudo de novo, na minha cabeça, sabe, Sergiane? A gente tem missões na vida. Não é tudo que você saiu aí da parte de exatas, veio para as humanas, tudo em casa, que eu, Sergiane, você. Você venceu, agora vai o vitiligo, para você poder vencer também. Pois é, mas assim, saiba que você não está sozinho, Marcelo, porque assim, a pessoa tem. Eu ganhei muita força, assim, conversando com outras pessoas, assim, mesmo que não tinha a mesma doença que eu, mas assim, foi encontrando contato com outras mulheres, com outras pessoas que também estavam passando por algum problema, questão, e isso foi me dando força, entendeu? Foi me dando coragem, por exemplo, a chegar numa frente de uma cama, ou seja, até hoje, assim, eu tenho muita. Eu estou destravando, por exemplo, que eu parei, como eu parei tudo, né? Eu parei, travei na frente da cama por causa do vitiligo. Hoje eu estou começando a coragem de chegar, de falar numa live, de falar. Já recebi vários convites, mas eu fico assim. Vamos lá, Suzana, você tem um exemplo aí. Aí eu falei assim, não, eu tenho que falar, já que eu tenho essa questão, a vida inteira eu defendi a causa, uma causa, sempre busquei a questão do reconhecimento do povo negro, eu lutei pela questão, então eu defendo essa causa, então agora eu tenho mais uma, agora eu tenho o vitiligo, eu tenho essa questão. Então as pessoas hoje, elas acham que eu tomei o remédio para branquear, entendeu? As pessoas olham para mim e perguntam, o que eu tomei? É Eu por falo conta assim, do gente, Michael Jackson, né, Sergiana? Michael Jackson é um pop mundial e todo mundo fala que ele tomou remédio para ficar branco. Ninguém sabe da luta que é. Por exemplo, o que aconteceu com você ia acontecer com ele. Como ele tá na mídia, ele falou, bom, já fico branco logo de uma vez, então um remédio. Mas não que ele queria ter ficado branco.
tem esse Exatamente. preconceito, né? Tem. E Gente, outra também, olha, a década de 90, né? Olha, eu sou na década de 2000, eu estou passando por esse preconceito. Imagina ele lá na década de É, 90, lá atrás. é. Então, exatamente. então eu falo assim, é muito difícil, né? Por exemplo, é muito. Tem inúmeros tratamentos para controle, que eles falam controle, que eu não acredito que controle também, eu não acredito nessa questão de o controle, né? Como ele está ali muito ligado ao emocional, eu acredito que tenha, que é mais sofrimento do que controle em si. Sergiana, mas não pensa assim, a gente tem também o Marcelo aqui, por exemplo, da psoríase, todas essas doenças imunomediadas, nenhuma tem cura e todas são controladas. O problema realmente é que nós não temos nada de medicamento ainda preventivo aqui no A país. Sergina está falando é no autocontrole, tipo assim, você não pode ficar Ah, nervoso, você não pode ficar isso, estressado, você não pode ficar aí, isso, isso, humor, né? Tem isso, que obrigada, morrer, você tem que Marcelo. morrer. Isso, Não é isso, obrigada, Sergiana? Marcelo, é isso Eu aí, entendo isso o é que você está a falando. questão. Porque as pessoas falam assim, você não pode. Pensei, cara, eu tenho TPM e eu sou mulher, como é que eu. Não, tem que ter alguma coisa que me ajude nisso aí, uai. Professora, enfrenta aluno todo dia, né? Não tem Eu jeito. falei assim, Você é tem que humana, ter. você é humana. É, Trabalho público ali também, né? eu falei, tinha que ter alguma coisa que me ajude nessa questão. Eu falei, não pode ter só eu falar assim, você tem que ficar zen o tempo todo. Ninguém fica zen o tempo todo. Não. Gente, nós chegamos ao final, eu agradeço, acho que já fica aqui o convite para outras participações, né? Inclusive públicas, acho que seria bem interessante. Então, a gente falou hoje de identidade, preconceito, saúde, doença, superação. Deixa a palavra com você, Sergiana, gostaria que deixasse onde o pessoal pode encontrar o teu livro e o teu Instagram, que eu sei que é sergiana.helmer, H-E-L-M-E-R, e o livro, onde é que o pessoal pode encontrar? Ele está em 2 lugares, né? Que o livro está disponível na Uclep e está também na livraria da Infinite Gráfica, né? Que aí eu coloquei, ainda não coloquei em outros locais, mas tem nesses 2 locais, tem o livro. E Ah, eu a tenho gente ele vai deixar o físico, link né? aqui Então, se embaixo. entrar em contato comigo, eu também me envio por correio, né? Então, eu tenho ele físico em casa, tem. Tá até só mostrar a capinha aqui, né? Ai, nossa, claro. Ai, olha que Lindo a capa, lindo, lindo, linda. lindo. Aí o pessoal falou assim, tem que colocar sua foto. Eu falei, ainda não tenho coragem, né? Então, aí eu... Mas aí é essa a história. É isso. Então, eu espero, assim, poder ajudar mais pessoas com relação a essa questão. Obrigada pelo convite, adorei conversar, bater esse papo aqui. Não, foi Adorei ótimo. conhecer Marcelo. Prazer Marcelo, todo meu. seus contatos aí, meu amor, por favor. É o Instagram, né? Marcelo César S, né? Arroba Marcelo Marcelo César. César S. Pode me procurar lá, eu estou sempre postando muitas coisas lá na área de cinema, psoríase, agora vitiligo, então aí, eu não tenho vergonha de botar a cara na tela, não. Eu quero ver você em mais trabalhos publicitários, segue mandando. Não, Nossa, mas é difícil, ainda a gente cansa, sabe? A gente se cansa. Porque dá não, trabalho você preparar o material, dá trabalho, você tem que tirar foto com parede lisa no fundo, tem que fazer algumas cenas, aí você faz aquele trabalho, não, todo chega, quando vê, não tem. Então, eu acho que dá trabalho. Mas como eu estou te falando, é tudo muito mais hobby do que necessidade, do que profissão. Mas é só para deixar claro que realmente existe preconceito, sim. A gente sofre não. preconceito. Sim. Esse teu alto astral também, Marcelo, também é ótimo. A Sergiana com essa força, Né, fala, vitiligo é porque tá depressivo, é porque tá não sei o quê. Mas não é assim também, não sabe? Não é assim, né, Sergiane? Aí, Não. às vezes eu até entendo mais a explicação da médica, eu até procuro acompanhar, assim, aceitar mais a explicação da médica, que uma doença do sistema autoimune pode puxar outra, independente de ter caso de hereditariedade ou mesmo da questão né, da depressão, da angústia, da ansiedade, do que qualquer outra coisa, sabe? Porque a Gladys me conhece aí, eu tenho um astral muito bom, estou sempre de bem com a vida, enfrentei uma viuvez há 11 anos atrás, mas hoje em dia eu tenho 2 netos, né, 2 filhos maravilhosos, tenho milhões de amigos, viajo o mundo inteiro, eu não tenho por que estar triste, sabe? Não tem por que estar triste. e, gente, com todas essas situações, acho que essa é a ideia que a gente quer deixar aqui, né? Que é possível superar. Vamos lá. Olhem 2 casos de superação. E nós vamos finalizando por aqui. Já ficamos com o convite para o Marcelo para essa
Feliz Brasil Underline Oficial, e doençasdopele.br, também aqui no nosso canal do YouTube e nos nossos sites. Então, gente, muito prazer e a gente se vê no outro episódio.